né, nós falamos de vários assuntos já, mas vou fazer mais essa vez essa pergunta, né, sobre nossos pilares. O que são as pilares, as 3 pilares dos distintivos batistas? Alguém fala o primeiro? Qual que é o primeiro? Responsabilidade individual perante Deus. Muito bem. Alguém fala o segundo? Qual que é o segundo? Da igreja local, a responsabilidade da igreja local. E o terceiro é o quê? Alguém sabe? Pode falar. Separação da igreja do Estado. Muito bem. Então esses são os 3 pilares, ok? Então isso é importante, ok? Muitas vezes nós fazemos esses estudos e dá muita informação, né? Mas eu quero que os irmãos lembrem esses 3 pilares. Porque quando você pensa dos distintivos, as verdades atrás dos distintivos batistas, lembra dessas 3 coisas: responsabilidade individual, responsabilidade da igreja local e a separação da igreja e do Estado. E é importante também lembrar que os distintivos batistas não são a coisa mais importante da igreja batista, né? Os distintivos servem como parte de um todo que nós fazemos nesse estudo aqui. Nós falamos primeiro sobre a verdade dos credos. A gente fala sobre trindade, cristologia, né? E depois nós passamos para falar sobre a reforma protestante, né? As solas da reforma protestante, e só depois vem os distintivos batistas. Os distintivos batistas é a nossa contribuição para a igreja toda. Então é importante lembrar isso, né? Nós terminamos nosso estudo sobre a separação da igreja e o Estado. Eu fiz uma escola dominical, acho que 2, 3 domingos passados, e eu pensei que daria para fazer tudo, né, o estudo da separação da igreja e do Estado nessa escola dominical, nessa hora que a gente tem, e não deu tempo, né, que a gente tinha mais coisas que eu pensei, né? Então, na verdade, nós vamos voltar hoje à noite para o estudo antes, sobre a responsabilidade da igreja, a responsabilidade da igreja. E nós falamos principalmente sobre 2 coisas. Primeiro, a responsabilidade da igreja local de escolher os seus líderes. O pastor, o diácono, né? A igreja toda participa disso, né? Nós votamos, né, nos nossos líderes. Líderes não são coisas assim que os chefes da denominação mandam para nós, né, como que acontece em muitas igrejas, né? É uma coisa que surge da congregação, e a congregação vai eleger certos líderes, pastores e diáconos, ok? Agora, essa responsabilidade é uma responsabilidade grande que nós temos? Sim. É uma responsabilidade muito grande. Também nós falamos sobre esse distintivo de membresia regenerada, né? Essa ideia que nós buscamos a pureza da igreja, em que todos os membros da igreja local sejam verdadeiramente salvos, regenerados. E nós buscamos isso através de 2 coisas. Primeiro, o credo, batismo, né? Batizando só pessoas que confessam Cristo como Salvador. E também nós falamos da disciplina eclesiástica. A ideia é que a igreja participa disso. E nós falamos um pouco sobre isso, né? O que acontece quando alguém não está vivendo em conformidade com a palavra de Deus? A igreja vai disciplinar esse membro, né? E nós falamos disso de Mateus 18, né? Essa responsabilidade que a igreja tem. Agora, deixa eu perguntar de novo. Essa responsabilidade é grande? Né? De participar até de disciplina. Disciplina não é só uma coisa que os pastores fazem, né? A igreja toda participa, né? Por que a congregação da igreja local tem toda essa responsabilidade? Nós falamos assim, são responsabilidades grandes, importantes, que todos nós participamos. Então, por quê? Por que a igreja local tem tanta responsabilidade perante Deus? Isso vai nos levar para o último distintivo que nós vamos conversar nesse estudo, o sacerdócio dos santos. Por quê?
Por que a igreja local tem tanta responsabilidade? Porque nós somos o povo sacerdotal. Por estarmos unidos a Cristo em fé, nós agora somos o povo sacerdotal. Nós temos a identidade e função sacerdotal como o povo de Deus. Agora pense sobre isso. Cristo é o sumo sacerdote. Cristo que é o mediador entre Deus e o homem. Cristo é o sumo sacerdote. Agora nós, sendo ligados a Cristo, unidos a Cristo em fé, partes do corpo de Cristo, nós se tornamos o povo sacerdotal. Olha só esse versículo de 1 Pedro 2, 4, versículos 4 e 5 e também versículo 9. Olha só o que fala esse versículo. Chegando-se a Ele, Jesus Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. Olha só isso. Aqui é a linguagem de uma construção. Está falando de Cristo como essa pedra angular. Cristo é a fundação e sobre Cristo está sendo construído o seu novo templo, que é a igreja. A igreja. Então, sendo que nós somos esse templo, nós também, o apóstolo Pedro vai mudar um pouco sua analogia. Ele vai falar, nós somos também os sacerdotes santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha só por que nós temos tanta responsabilidade, porque nós somos o povo sacerdotal. O que nós fazemos na igreja é participando de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Agora, vamos para o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Okay? Nós somos todas essas coisas. Nação santa, sacerdócio real, para quê? A fim de proclamar as virtudes de Deus, de proclamar a glória de Deus, de mostrar para o mundo a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E isso é uma coisa bem interessante. Nós, como o povo sacerdotal, nós temos essa responsabilidade de mostrar para o mundo o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Isso é uma coisa que todos nós fazemos aqui em congregação, quando participamos da igreja. 1 João, amando uns aos outros, nós demonstramos o amor de Cristo. E também fazemos isso na nossa vida cotidiana, nossos trabalhos, nossos lares, na escola, todas as circunstâncias da vida. Nós somos marcados como o povo sacerdotal. Okay? O que é um sacerdote? Isso é importante para a gente entender. O que é um sacerdote? O que o sacerdote faz? O sacerdote tem essa função de mediador. Pensa do povo do Antigo Testamento. Quando o povo tinha pecados, e tinha que trazer os sacrifícios ao templo, eles não podiam sacrificar eles mesmos. Eles tinham que dar para um sacerdote. E o sacerdote ficava como se for entre o povo
e Deus. O sacerdote representa Deus para o povo e representa o povo para Deus. Meus irmãos, é isso que nós fazemos. Nós, como povo sacerdotal, é para nós representar Deus para o mundo. Para nós ser o mediador da glória de Deus que encontra no Evangelho para o mundo. É por isso que nós somos o povo sacerdotal. Por causa dessa verdade, temos a responsabilidade de cumprir o ministério do Evangelho e guardar a pureza da igreja local. Olha só esse versículo aqui, muito interessante. 1 Timóteo 3, 14 e 16. Olha só o que esse versículo diz. Escrevo essas coisas a você, Timóteo, aqui Paulo falando para Timóteo, esperando ir vê-lo em breve. Esse período, Timóteo estava na igreja de Éfeso. Paulo tinha deixado ele lá para cuidar da igreja de Éfeso. Versículo 15, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Muito interessante esse versículo. Muitas vezes, talvez você já ouviu nesse contexto, pessoas que gostam muito de apologética católica romana vão usar esse texto para defender a infalibilidade da igreja. Olha, a igreja é o fundamento, o baluarte da verdade. A igreja é infalível, incapaz de errar. Mas será que é isso que o apóstolo Paulo está falando? Será? Lembra quem que ele está falando aqui? Está falando com Timóteo. Onde está Timóteo? Está na igreja de Éfeso. Aqui, nesse capítulo, Paulo acabou de falar como que eles devem buscar eleger líderes, diáconos, pastores. Ele falou assim, olha, eu demorei, se eu demorar, você saberá como deve se proceder na casa de Deus, ou seja, na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, naquele lugar, naquela cidade, funcionava como o quê? Como a coluna e fundamento da verdade. Agora, você pergunta, até um católico romano. O católico romano acha que a igreja de Éfeso era infalível? Não. Tem que ser ligado a bispo de Roma. Na igreja errada. Mas ainda mais, o que é essa verdade? Pensa assim, nós somos a coluna, fundamentado, a ideia aqui no grego é coluna e baluarte, é uma coisa que sustenta e defende. O que nós sustentamos e defendemos? Nós sustentamos e defendemos o Evangelho. Olha só o próximo versículo. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Paulo está falando de quem aqui? Está falando de Jesus Cristo. Meus irmãos, a igreja verdadeira não aponta para si mesmo. Não fala assim, eu nunca erro, eu faço tudo certo. A igreja verdadeira aponta para Cristo. E nós apoiamos e defendemos o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos o povo sacerdotal de Deus. Isso é quem nós somos, é nossa identidade. É para nós refletir a glória de Deus para o mundo. Agora, isso é uma responsabilidade grande? Sim, é imenso. Isso é quem nós somos. Isso é quem nós somos. Nós vamos ver aqui, no próximo slide, esses sacrifícios espirituais. Nós não vamos abrir para
todos esses textos, mas nós vemos que nós, como a igreja de Deus, nós agimos, né, e buscamos fazer esses sacrifícios espirituais que são aceitáveis a Deus. Abre comigo para Hebreus 13. Hebreus capítulo 13. E olha só essa linguagem aqui de sacrifícios, de ofertas, aquilo que nós oferecemos a Deus. Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha só, irmãos, quando nós chegamos aqui na igreja, nós juntos citamos esses versículos, nós cantamos esses hinos, proclamando essa verdade, nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício espiritual, aceitável a Deus. Também, outro sacrifício é boas obras. Efésios capítulo 2, abre para Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10, a palavra de Deus diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andéssemos neles. Olha só, irmãos, nós não somos salvos através de boas obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Boas obras devem ser uma marca de crentes verdadeiros, aqueles que realmente são os sacerdotes de Deus. Romanos 12, um texto bem conhecido, nós devemos oferecer os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, tudo que você faz deve ser, na verdade, um sacrifício santo a Deus. Também o ministério do Evangelho, Romanos 15, versículo 16. Vamos abrir lá rapidamente, Romanos 15, 16. Aqui o apóstolo Paulo falando de si mesmo. Romanos 15, 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificado pelo Espírito Santo. Olha só, o apóstolo Paulo está proclamando Cristo entre os gentios, para que eles podem ser salvos e produzir sacrifícios aceitáveis a Deus. Então nós vemos, irmãos, nós temos essa grande responsabilidade. Nós somos o povo sacerdotal. Sacerdotes aqui na igreja de Deus não é só alguns, né? Não é só o pastor e os leigos estão por fora, né? O padre, né, e o povão. Todos nós somos o povo sacerdotal de Deus. Por isso, vamos proclamar e defender o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos viver na prática de boas obras. Vamos viver fazendo esses sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Então isso é o nosso estudo, o fim do nosso estudo dos distintivos batistas. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a responsabilidade da igreja local perante Deus?
Tá certo, então vamos terminar com uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos que o Senhor nos constituiu sacerdotes, o povo sacerdotal. Senhor, eu oro que essa igreja local aqui, que nós agimos com seriedade, que levamos isso muito a sério, Senhor. Que buscamos proclamar e defender o Evangelho de Jesus Cristo. Que buscamos cada vez mais, através da prática de boas obras, louvores, evangelismo, a viver de modo aceitável ao nosso Deus. Senhor, eu oro que o Senhor use essa igreja, que essa igreja realmente pode proclamar Cristo para esse lugar, Senhor, essa cidade. Que nós realmente refletimos a glória de Deus na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, te louvo por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.